E aí eu quero começar para falar de princípios. E a primeira pergunta vai na questão de regra inegociável. O que hoje é inegociável na liderança do João André? Seja muito bem-vindo a mais um Código de Liderança. Aqui a gente não fala de cargo, mas nós falamos de princípios, decisões e liderança na prática. E como a gente faz isso? É claro, conversando com líderes reais, que aí assim a gente vai extrair esses princípios e as práticas de uma liderança de verdade para que você consiga aplicar no seu dia a dia. Como sempre, não estou sozinho, agora entrevistando um líder de peso. Estou aqui com o João André, que é sócio da Vext Imob. João, muito obrigado por ter aceitado o convite. É um Valeu, prazer Matheus. estar aprendendo aí com você. Prazer é meu. Obrigado pela honra, né, de a gente estar aqui nesse projeto que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. São poucos programas que tem para poder falar de uma maneira integral sobre a liderança. E é um tema que eu sou apaixonado. Espero poder ajudar quem está Com acompanhando aí de certeza. alguma forma. E vai ser um prazer o bate-papo aí. Perfeito, com certeza. E esse é o objetivo, né? O que eu enxergo, pelo menos, que eu acho que os grandes problemas que nós temos hoje na nossa comunidade e de forma mundial é a falta de líder. Total. Então, foi um jeito, e como é um tema que eu me apaixono, me identifico também e exerço, de certa forma, lá na empresa, eu falei: não, a gente precisa fomentar para que novos líderes surjam e os que têm atualmente dêem um choque de realidade e comecem a se posicionar. Né? E Beleza. aí a gente consiga ter um rumo melhor e menos problemas nesse mundo atual, vamos assim dizer. Principalmente na nossa geração, a minha geração, né? Sou muito novo, mas eu acho que tem um futuro brilhante pela frente aí para todos nós. Tá. Mas vamos lá. Para que a gente comece a falar de um código, eu quero, não só eu, mas também o público, quer ouvir um pouco da origem do código de liderança do João. Mas para isso eu quero entender um pouquinho da história do João. Se puder resumir para nós, como foi essa trajetória sua até aqui hoje como sócio da Vex. Pode falar um pouquinho da Vex também, para ter um contexto, o pessoal entender um pouquinho melhor? Perfeito. Então, Matheus, quando eu me conheci por gente, falando de maneira resumida, porque a minha infância ela tem total ligação com o que eu exerço hoje na liderança, porque desde muito novo eu caçava pessoas, líderes, referências que eu pudesse de alguma maneira estar perto, modelar, e a primeira pessoa que eu olhava e buscava uma liderança dessa forma, é uma pessoa que eu amo muito, mas que durante boa parte da minha infância a gente teve alguns conflitos, que foi o meu pai. E hoje, como eu falei, a gente tem uma relação muito boa, mas na época era uma relação que eu não olhava ele como o líder que eu gostaria de ter, e aí muitas vezes aquela, durante muitos anos, até os 20, 21 anos, mais ou menos, a minha motivação era mostrar para o meu pai o que era ser um líder, porque o que ele exercia não era o que eu imaginava, o que me inspirava. E lógico que depois indo para a linha do autoconhecimento, conhecendo um pouco sobre, se aprofundando na parte espiritual, emocional, eu entendi que ele era reflexo do que ele foi criado, viveu, ouviu, Sim, sentiu, passou na infância dele, que foi muito desafiadora também com meu avô e assim por diante. Então, a gente sabe que no fundo a liderança ela é um processo que existem pessoas que sim têm uma predisposição, mas a liderança eu aprendi na prática, algo que é uma competência que ela é desenvolvida, né? E perfeito. desde o início, quando eu comecei a trabalhar muito novo, de 13 para 14 anos, comecei a trabalhar na parte técnica, era aquela criança que gostava de desmontar os brinquedos, então comecei a trabalhar como mecânica industrial. E a minha mãe sempre falava: meu filho, vai trabalhar com vendas, porque tu vai se dar bem em vendas. Era muito comunicativo, bem influente assim na época do colégio e tal. E com 23 anos eu decidi ouvir minha mãe. Então eu passei 10 anos na parte técnica e vi no mercado CLT que eu tive poucos líderes. Mas um para mim foi fundamental, que ele olhou para mim e falou: João, se tu ficar aqui dentro, daqui a 30 anos tu vai ganhar o que eu ganhei. Ele trabalhava 35 anos e o apelido dele era Professor Pardal, seu Oswaldo. E esse cara, na época, eu morava sozinho,
com 17, 18 anos, eu comecei a morar sozinho e até então, enquanto eu trabalhava nessa empresa, ele me ajudou, deu fogão, deu algumas geladeira, me ajudou lá no começo, uma fase muito difícil quando eu comecei a morar sozinho, e ele teve essa palavra de liderança que eu ouvi. Então, acho que a cada fase da vida, o que a gente precisa é estar buscando pessoas que possam te dar a direção mais próximo daquilo que tu deseja, almeja, e ele para mim era essa pessoa que eu olhava e admirava como líder, né. E graças a Deus eu ouvi, confiei e fiz. Essa frase ela me acompanha: ouvir, confiar e fazer. Eu acho que é um princípio da liderança, é tu ser um bom liderado, e isso eu sempre busquei ser. E então, quando eu olho para pessoas que têm uma autoridade no assunto que eu busco conselho, eu ouço, confio e faço sem questionar, sem pestanejar aquilo que a pessoa fala. Aprendi isso muito cedo e me ajudou muito. E aí foi quando eu ingressei no mercado imobiliário, comecei na parte de vendas, entendi o que era meritocracia e comecei a me autoliderar dentro de um ambiente onde eu conseguia ver esse resultado com um prazo mais curto do que era no modelo tradicional, né? Porque no modelo tradicional eu ganhava o que o cara que tomava café o dia inteiro ganhava e trabalhava muito, mas tinha a mesma era equalizado o salário ali do setor, e eu só ia conseguir ir para o próximo nível, me tornar um líder, se o meu líder, ele fosse promovido ou ele morresse. Só que esse meu líder estava ali 35 anos, ele já estava de empresa e parece que ele não ia largar o cargo. Então o meu sonho estava dependendo dessa pessoa Sim. que, graças a Deus, me deu um bom conselho, que foi quando ele falou: "Cara, segue, vai voar, tu tem uma oportunidade de ir para um outro setor, não escolhe o que eu escolhi, porque senão tu vai ter esse futuro aqui, e vai para aquilo que te queima o coração, se é venda, se é empreender, se é ir para um outro mercado". E eu fiz isso e deu muito certo. Então, eu trilhei até chegar no mercado imobiliário, que eu estou 13 anos, e quando a gente abriu a Vext, eu e o Maico, que a gente fundou a empresa lá em 2022, a gente tinha o mesmo tempo de mercado imobiliário, praticamente, 10 anos cada um, e isso ajudou muito. A empresa ela já tem uma rampada muito forte, um crescimento muito rápido, mais ainda quando veio o Leonan, que era do conselho, que se juntou a gente e a empresa ela decolou graças a Deus e as boas práticas de liderança, que é o que a gente vai falar aqui, e que ajudou a empresa a crescer muito. Mas em cada setor, já entreguei pizza, já trabalhei vendendo picolé, trabalhei em esquadria, já fui mecânico industrial, então trabalhei em várias áreas até eu conseguir me encontrar. Que eu acho que é o que as pessoas elas nunca podem deixar de procurar, aquilo que faz ela se sentir viva de verdade, né? E eu me senti viva em 2 momentos da minha vida, quando eu comecei a trabalhar com vendas e o segundo quando eu comecei a liderar. Então para mim eu lembro de cada marco, assim, sabe. Perfeito. Eu acho que você já respondeu a essa próxima pergunta, mas talvez vai conseguir materializar ela agora um pouco melhor. E quando que você percebeu que era um líder? Por que que eu digo isso? Às vezes as pessoas podem perceber que são líderes depois de ter sido encarregadas de algo. Então ela Uhum. recebeu um cargo. Às vezes ela recebeu o cargo e nunca vai se posicionar como um líder e nem vai ser líder. E às vezes muito antes, né, às vezes na infância, na adolescência, teve algum momento que teve essa viradinha de chave no João que ele percebeu, cara, eu tenho essa aptidão para liderança. A Ou a matu vida me formou e agora eu tô, a sabe? maturidade é um negócio que é fundamental na vida de uma pessoa, né. Eu Para liderança, amadurecer na liderança, me ver como líder, ter uma identidade de líder, levou um pouco mais de tempo. Porque eu sempre tive essa predisposição em resolver, em achar solução, em começar a me virar muito cedo, desde novo, e ajudando em casa, aquela coisa toda, mas eu ainda não tinha exercido, gerado resultado através de outras pessoas de maneira consciente. Entendi. Tinha Hoje eu consigo ver por feedback que às vezes a gente recebe, amigos antigos que a gente vê e tal, de pessoas que viam o exemplo e isso de alguma maneira ajudava, mas eu não fazia isso consciente. Consciente. Eu tomei a consciência quando eu recebi uma palavra que para mim ela foi uma palavra de confronto, e eu acho que são os momentos que a gente mais cresce, é quando a gente recebe esse tipo de palavra, verdade, de confronto. Eu era campeão de vendas, como corretor, vendia demais, e uma vez um líder falou assim para mim: "João, beleza, tu vende muito bem,
Meu apelido era até Lobo Solitário na época. Só que, cara, se eu falar para o João tirar as vendas que ele tem, o resultado, se eu falar para ti um pouquinho pro lado, quem é que eu olho que tá te seguindo? Quem são as pessoas que tu tá ajudando? E aquilo ali entrou no meu coração de uma maneira que foi igual para eu entrar no mercado de vendas, porque quando eu saí de CLT para começar em vendas, eu recebi de um amigo que falou: João, se tu trabalhar do jeito que tu trabalha, em vendas tu vai ficar rico. Eu acreditei naquela palavra e fui, embarquei na Kombi da empresa, que foi quando a gente se encontrou, e eu fui direto na empresa que ele trabalhava, pedir emprego e falar que eu acreditei naquela palavra. Eu Sim. ouvi, confiei e fiz. A mesma coisa aconteceu quando eu recebi essa palavra, eu falei, cara, então agora eu vou liderar. Agora eu vou ensinar o máximo de gente, vou colocar aquilo que para mim faz sentido, que fez eu mudar de vida e eu vou ajudar outras pessoas. Porque eu não mudei de vida sendo gerente, sendo diretor, sendo sócio da Vextis. Eu mudei de vida quando eu comecei a trabalhar com vendas. Foi isso que me fez mudar completamente. Foi um ponto de inflexão, como o Flávio Augusto fala no livro dele. Na minha vida foi o primeiro ponto, foi quando eu comecei a trabalhar com vendas. Então eu achava que aquilo ali era o único caminho. Eu achava que eu amava vender, mas o que eu amo de verdade, depois que eu descobri a liderança, é ajudar pessoas a mudar completamente de vida, a terem resultado, a gerar uma transformação na vida dessa pessoa através da liderança. Então, para mim, esse ponto ele foi bem emblemático e eu tomei uma decisão muito rápida de 3, 4 meses depois dessa conversa, eu já decidi começar a montar time e fui expandindo. E esse crescimento na liderança ele foi muito rápido porque tinha muitas horas de voo já na parte de vendas, então eu consegui acelerar muito o resultado assim do time e fui crescendo. Então, gerência, diretoria, e fui me destacando. Mas esse ponto, Matheus, foi um ponto crucial. Perfeito. O ponto de, pô, cara, o quanto que eu tô fazendo diferença na vida das pessoas, além das que me convém. Além da minha esposa, além, né, das pessoas que estão perto, eu nem era pai ainda. E então deu um sentido na minha vida de Deixar um legado, parar, olhar e pô, cara, deixa eu ver o que que eu tô construindo aqui. deixar um Então, legado, né? Algo assim. cara, eu acredito muito nisso. E o legado, ele é aquilo que as pessoas vivem quando tu não tá mais ali, né? Então, Perfeito. essa construção é o que eu me preocupo. A gente é cristão e pra gente a palavra fala muito sobre o galardão. Eu acredito que esse galardão, esse legado, essa sementinha, Vex significa plantação, Mateus. Ah, Então perfeito. a gente acredita no poder da plantação e da colheita. Então essa sementinha que é a liderança, ela tem o poder de deixar, de plantar na vida das pessoas é algo sem igual, né? Perfeito, perfeito. História linda, gigante. E te fazer uma pergunta, eu entendo que liderança ela vai sendo construída. É algo que o líder de fato ele vai sempre aprendendo, se renovando e eu costumo dizer que o meu objetivo é olhar para um ano atrás e eu falar que eu era um péssimo líder. Uhum. E eu acho que é assim que tem que ser. Mas nessa tua história, João, tem qual desses momentos, eu sei que teve vários, provavelmente, mas que você acha que mais te formou como líder, que você é hoje, o João de hoje, no caso? Acreditar que as pessoas eram o João. Começo eu espanei muita gente na liderança, Entendi. no sentido de apertar, tem um cara que tu conhece, Lucas Cardoso, foi um dos meus Mas, primeiros liderados. Esse talvez ele aí eu esteja nos botei, ouvindo aqui no talvez, bastidor. talvez. Esse aí saía até água. Eu falei, porque o bicho é bom de aguentar pressão, Legal. mas porque eu olhava as pessoas e isso foi uma falha na minha liderança, no sentido de gerar uma expectativa que as pessoas elas iam ser igual o João. E cada pessoa, eu acho que essa foi uma grande virada de chave sobre a essência das pessoas. Cada pessoa é um ser humano único, que tem a sua história, que tem o seu chamado e que o nosso papel como líder é conseguir despertar nela aquilo que ela ainda não viu. E aí, a maneira de liderar é de acordo com o perfil dela. Não é a gente aceitar os pontos fracos, mas é potencializar aquilo que é uma zona de potência dela, é Perfeito. acelerar essa é a tarefa. Porque a gente foi moldado, Matheus, tu vai concordar comigo, a ser médio. Na escola, se tu tira um 5, tu é treinado para tirar 7 e não o 8 vira 10, não o 9, a matéria que tu é Perfeito. muito bom, se tornar especialista nisso. Então, esse modelo de formação que te coloca literalmente dentro de uma forma e cria uma linha de produção de gente medíocre, era o que era a minha realidade. Uhum. E eu decidi, cara, nisso aqui eu não sou bom e eu sou bom em vendas, eu vou potencializar isso.
foi quando eu comecei a trabalhar com a liderança e olhei da mesma forma e me ajudou muito. E a minha liderança cresceu quando eu comecei a olhar as pessoas de maneira única, individual. O John Maxwell fala que um bom líder é aquele que ele fala para a pessoa. Ele pode estar falando para 200.000 pessoas, 300.000, 10.000, centenas de pessoas, seja a quantidade que for, mas ele tem que falar de uma maneira individual. E essa é a palavra que conecta. Então, esse é o nosso papel como líder, eu acredito nisso, em enxergar e identificar a individualidade, o valor da essência de cada pessoa para potencializar ela naquilo que é um chamado para ela. Perfeito. Para contribuir com isso, eu concordo 100%. E eu acho que a gente, ou essa cultura que teve, de a gente pegar os pontos fracos e tentar melhorar, é a mesma coisa do que pegar. Você é destro, João? Pegar e falar, João, escreve com a mão esquerda. É isso aí. Que Meu pai passou por isso. a direita já escreve bem, escreve com a mão esquerda. Então, eu acho que é a mesma coisa. A gente tem que potencializar o que é bom, É isso aí. né? E aí, consequentemente, aquilo ali vai puxar um pouco a média do restante. É natural, né? E você falou de um erro, que era a próxima pergunta. Eu acho que tá quase com uma profecia aqui, se antecipando as minhas perguntas. Você falou de um erro da sua liderança e a próxima pergunta é essa. Não sei se esse foi o maior erro que te educou, mas a pergunta é exatamente essa. Qual o maior erro na sua liderança? Que eu acho que um bom líder é aquele que ele erra e aprende rápido com o seu erro e aí conserta. E eu acho que um bom líder também é aquele que mais errou, talvez, me arrisco a dizer. Sim. Porque ele aprendeu muita coisa, aí que vem experiência, aí que vem aprendizado, né? E hoje, o que que o João enxerga de um erro que te educou? O Eu, maior, eu, a- talvez, ou eu algum. iria de uma maneira. Eu vou aprofundar mais o que eu falei sobre gerar uma expectativa em Perfeito. que a pessoa ela vai pensar como João, ela vai agir como João agiu. É literalmente a palavra expectativa. Eu colocava expectativa no começo da minha liderança nas pessoas e não no que eu entregava, não naquilo que estava no meu controle. A reação das pessoas é igual o vendedor, ele está baseando o crescimento dele numa expectativa de que ele vai receber sim do cliente. O sim ou não está no controle, mas ter uma boa apresentação, um bom pitch, gerar uma autoridade, gerar valor na oferta que tu está trazendo, aquilo ali está sobre o teu controle. E é naquilo ali que tem que ter expectativa de melhorar o teu jardim, como diz aquele dito popular sobre a gente cuidar bem do nosso jardim para que as borboletas, para que elas queiram ficar no nosso jardim. Então, eu entendi, cara, que quando eu gerava, Matheus, uma expectativa nas pessoas, Sim, foi o meu maior erro como líder. Quando eu deixei de gerar expectativa nas pessoas e eu converti essa expectativa nas minhas ações, no meu crescimento, e olhar que, tipo assim, cara, se esse cara não tá me seguindo, é que eu não sou um líder interessante o suficiente para ele querer ficar do meu lado. Isso dói. É tu olhar no espelho e reconhecer os teus erros, as tuas fraquezas. Teve uma vez, essa história é boa. Bem no começo, primeiro mês, segundo mês de líder, aí o meu líder direto, ele pegou, me chamou numa mesa, numa sala de reunião e falou: "Cara, é o seguinte, tem uma corretora aqui, a corretora fulana, ela não quer ficar no teu time." Por quê, cara? Eu já, todo arrogante, né? Tinha resultado, vendia um monte, tava, pô, como é que não vai querer ficar na minha equipe? Eu sei fazer. Não quer, ela acha tu arrogante. Ela acha que tu é muito duro, que tu é muito general. E esse era o meu. Eu falei, sério mesmo? É sério. E ela vai mudar de equipe e tal. Eu falei, cara, me dá uma chance. Não precisa nem falar com ela. Só dá para mim pelo menos uma semana. Dá uma semana para mim que eu vou entender o que está acontecendo e daí depois a gente senta para conversar. E eu me dediquei uma semana, não só àquela pessoa, mas eu me dediquei ao João desenvolver competências que aquela pessoa valorizava. E aí automaticamente foi mudando o clima. E o clima foi mudando e depois de um certo período, ela já tinha uma outra visão completamente diferente do João. Virou uma amiga próxima, tivemos uma conexão muito boa, teve muito resultado junto comigo, então eu acho que essa é a preocupação do líder e esse foi o erro que eu tive, que hoje eu não tenho mais, que eu aprendi perfeito. isso de uma maneira na dor mesmo, mas que me ajudou bastante. Perfeito. Cara, sensacional, sensacional. Já deixou até o insight que eu sempre digo, né?
problema não é errar, é consertar, foi atrás, consertou. Então isso é muito importante. Agora a gente vai entrar no código de liderança do João. O que eu, pelo menos o Matheus, entendo, e não estou falando que aqui é o certo, mas eu entendo que todos nós, líderes, cada um tem sua maneira de ser líder. Ainda que eu tenha um princípio igual do João, igual do fulano, igual do ciclano, mas tem o seu jeito de liderar e é um código que você vai formando com o passar do tempo. Com certeza. E aí eu quero começar para falar de princípios. E a primeira pergunta vai na questão de regra inegociável. O que hoje é inegociável na liderança do João André? Você Cara, não negocia como líder. eu acho que o que a gente tem hoje na Vext, eu sei que a conversa sobre a liderança do João, mas não tem como eu não falar da Vext. Claro, É, até tô bravo aqui porque eu esqueci minha boina verde, então eu trouxe o celular verde aqui pra vocês lembrarem bem. celular verde, camisa verde, relógio É, verde. tá. Até essa história do verde, eu não sei se o pessoal sabe, mas alguns já sabem, eu sou daltônico. Ah, você é E na daltônico? hora que a gente tava desenhando o planejamento da empresa, eu e o Michael, falei, Michael, cara, a gente tem que ter uma cor, cara, na empresa, que as pessoas digam, o meu sangue é tal cor. Daí ele, tá, mas que cor? Não sei, eu não sei nem ver cor direito, escolhe a cor aqui. Eu dou a ideia, tu se vira. Você vê, né? E tu gosta de moto também, que eu sei, Sim, e o Michael tinha a Kawasaki na época, e ele era falou, pô, verde. cara, esse verde da Kawasaki aqui é muito bom. Eu falei, é esse mesmo, vamos dar no verde. Beleza. E aquilo ali foi pegando forte na cultura e veio uma onda do verde, assim, de maneira geral, assim, o pessoal hoje, desde aquela época já, viaja, vê um carro verde, vê um ônibus, vê um sapato, manda foto pro pessoal, manda foto pros corretores, pra gente. Pô, esse aqui é da Vex, é o sapato da Vex, é o carro da Vex. Então foi muito legal. Mas quando a gente tava lá negociando, uma coisa que fez a gente ter uma aliança muito forte como sócios, eu e o Michael e depois o Leonan, eh, a gente, primeiro que a gente pensou, cara, ou vai dar muito certo, a frase do Michael é essa, ou vai dar muito errado. Porque dois cara extremamente dominantes, dois líder, de resultado, cara, é dois leão. Então, esse mato aí, até a gente abriu a Vex, começou já em duas cidades. No fim, eu acho que foi até bom, cara. Foi estratégia de Não, Deus, não. que talvez a gente tivesse. Mas a gente, graças a Deus, sempre se respeitou quando a gente iniciou o planejamento da empresa. E uma coisa que a gente tinha muito grande um pelo outro era admiração. Eu sempre admirei a maneira como ele cuidava das pessoas, tratava, e ele sempre admirou isso da minha parte também. E isso fez com que a gente começasse a desenhar os princípios e valores da empresa. E o primeiro princípio que está lá é verdade na mesa. Eu já fui, Matheus, um cara mentiroso. Eu já vi e nasci vendo pessoas importantes para mim mentindo. Eu aprendi isso quando era criança. E não estou me vitimizando por isso, mas era o que estava programado na minha Sim. mentalidade. Então, quando eu tive uma transformação de verdade no sentido de posicionamento, e aqui eu não falo de religião, mas de Jesus de verdade, quando eu tive um encontro real e verdadeiro, me posicionei, se ensina ou não, eu sempre fui muito intenso em cada coisa. A última intencionalidade minha foi em fazer filho, né? Eu empilhei um, dois, três. Tenho três filhos: João Augusto, João Bernardo e Cecília, 5 anos, 3 anos e 1 ano. Vai vir mais ainda? Estamos na. Apesar de que eu agora dei uma. Mas é reversível, né? É reversível, né? Essa história eu não vou contar, senão não vai dar tempo. Mas o Tá médico bom. ficou louco quando eu perguntei pra ele: é reversível, Ah, doutor? não. Ele, aos 45 minutos, ele falou: cara, tu tem certeza que tu quer fazer a cirurgia? Porque se tu tiver 1% de dúvida, a gente não faz a tua vasectomia. Brigou comigo. Eu falei: não, doutor, pode fazer. Mas eu amo ser pai e para Sim. mim a minha maior experiência de liderança é a paternidade. Começou em eu sendo marido, num casamento. A pessoa que mais é a tua primeira liderada é a tua esposa, é o teu marido. Então, eu aprendi muito sobre liderança olhando para a família. Uma vez, como eu estava falando no começo, eu e o Maicon, a gente teve uma dor de cabeça no início ali, que o Maicon partiu dele e falou, pô, cara, não sei se isso aqui vai dar certo, ele até falou no Vext Day lá, então é público, eu vou Sim. trazer aqui. Não sei se vai dar certo, cara, acho que é melhor a gente encerrar, nós somos muito competitivos, muito leão, vai dar errado, nós vamos se matar tudo, cara, melhor a gente cada um abrir a sua empresa e tal. E aí eu falei pra ele, tudo bem, Michael, fazemos, só que pra mim, sociedade, cara, é igual casamento. Eu não casei pra ser feliz, eu casei pra fazer a Jéssica feliz. Tu casou pra fazer a Mirella feliz. Se eu e tu olhar da mesma forma,
que a gente casou para fazer um ou outro feliz, a nossa sociedade é para eu te fazer feliz, tu me fazer feliz, a gente vai estourar e vai crescer muito. E aquilo ali fez toda a diferença. Até hoje a gente está muito firme, o Leonan com o mesmo propósito. E quando a gente desenhou o planejamento estratégico, chegou a hora de colocar princípios e valores, o primeiro foi verdade na mesa. Sim. Esse princípio ele é inegociável. Para mim, ele é inegociável porque é o que eu vivo na minha vida por completo. Como eu sou um cara radical, eu era pro outro lado, eu falei, cara, qualquer coisa que tenha uma sombra de mentira, eu repilo. Não sou perfeito, mas busco isso praticar todos os dias. Então, eu acho que o líder, ele tem que ser carregado de integridade, ele tem que, na palavra dele, no posicionamento dele, ter congruência com o que ele fala e com o que ele age, com a maneira como ele lida no dia a dia dele. Então, para mim, esse é um princípio principal, que é a verdade na mesa, é algo que a gente acredita de fato, é algo que a gente vive, e eu vivo isso no meu casamento, eu vivo isso na minha educação de filhos, eu vivo isso dentro da sociedade da Vext, eu vivo isso com os meus liderados, com os gerentes, e são palavras às vezes que são difíceis, conversas difíceis, que muitas pessoas que querem liderar evitam e aí tá fugindo da liderança. Porque um líder, se tem uma coisa que ele faz, é conversa difícil. Tem Exato. bastante conversa que precisa ter, cara, olhando no olho, que é desafiadora. Hoje de manhã ainda eu tive uma, porque é o dia a dia do líder. Perfeito, E só é possível fazer isso com verdade na mesa, não tem como tu maquiar. perfeito, Então essa para mim é um princípio negociável. perfeito. E eu concordo 100% com isso. E coincidentemente, a maioria dos líderes, não somente aqui no podcast, mas que eu já conversei sobre isso, quando eu pergunto, e é algo muito incomum. Eu acho que talvez todo mundo aqui desse podcast que eu vou entrevistar, talvez vai ter 100 convidados, eles vão responder verdade. E eu, João, eu digo na prática que eu já falei com isso, sendo líder, tanto como minha família, quanto com a minha empresa, e eu sofri muito. Mas é aquele negócio que eu falei, é reconhecer, não fugir, assumir a responsabilidade que isso que um líder faz e corrigir a rota, né? Mas a verdade ela é a principal, concordo 100% com isso, porque ela é a que mais causa problemas se você falhar com ela. É verdade. Causa coisas destrutíveis, gigantescas que E são começa bem pequenininha, né? exato, É uma exato, trinca, é uma fissura que exato, daqui a pouco se torna uma brecha, um rombo que exato. Perfeito. Eu acredito que, já indo para a próxima pergunta, empresas como a de vocês, a Transfest também, nosso pilar, o primeiro do nosso valor é verdade, é agir com verdade independente da situação. Isso gera sempre momentos necessários de cobrança dentro do time, Tu concorda, Matheus, que quem fala a verdade gasta menos energia? toda a vida. Porque é mais fácil fazer o certo, cara. É muito mais fácil. Gasta muita energia para te fazer o errado. Tu tem que ficar pensando na mentira que tu contou, tu tem que maquiar, tu tem que esconder, porque a verdade, né, como diz na palavra, ela tá aí, ela gera luz, ela veio para ser exposta. Enquanto a mentira tá sempre escondida, tá sempre com jeitinho. Cara, isso gasta uma energia gigante. Gigante. Às vezes as pessoas pelo simples ato, pelo simples princípio, não prospera em nenhuma área da vida, Sim, né? e você Então, vira refém disso, né? A mentira ela te aprisiona, né? Que é o oposto da verdade. Então, com certeza o caminho mais fácil é a verdade. Ainda que dolorido, talvez seja o mais dolorido é, em alguns momentos, mas é a verdade. E ainda nessa linha de raciocínio, como hoje, na sua liderança, você já falou um pouco sobre cobrança, e essa é a minha pergunta: como é o João André hoje para cobrar o time? Como você cobra seu time hoje? legal. É, eu falei para ti que o meu maior erro era gerar expectativa nas pessoas, era esperar que elas eram João e tal. Então, quando eu entendi que esse era o erro meu, muito no começo da liderança, eu comecei a buscar motivadores de ações. Quais são os motivos que as pessoas têm para agir? Então, no mercado imobiliário, a gente trabalha com as pessoas e os profissionais são 100% autônomos. Além de autônomos, eles são empresários. Cada um tem o seu CNPJ, a sua empresa e está dentro desse ecossistema Vext. Cara, o cara não é obrigado a cumprir horário, ele não é obrigado a seguir uma agenda, uma rotina, porque ele é autônomo. Mas o que faz ele ter essa rotina no dia a dia de querer estar na Vext, de estar nos treinamentos, de estar nos eventos e tudo mais? Isso para mim fez total diferença. Eu lembro, talvez o Lucas vai lembrar, mas uma vez eu fiz um exercício, eu peguei uma foto
da família e do sonho e do que cada pessoa queria dentro do time. Uns era carro, outras era viagem e tal, e coloquei a família junto. E daí cada um pegou na mesa que trabalhava e colou na parede, aquilo ali ficou. E foi bem naquela época que eu comecei a entender o poder do motivo pessoal, individual de cada um. Então a minha cobrança, ela não é com a atitude da pessoa, ela não é com a tarefa, perdão. Ela é com a mentalidade, porque antes de tu agir, tu pensou para aquilo, ou Sim. talvez deixou de pensar. Então, essa cobrança ela é mais no intuito de confronto se o comportamento que ele está tendo, se a rotina que ele está tendo, eu acredito que todo profissional, toda pessoa de sucesso, ela tem rotina de trabalho, mas tem rotina de crescimento junto. Essa rotina de crescimento, ela está no livro que tu está lendo, no vídeo que tu está vendo, as pessoas que tu está andando, o ecossistema que tu está inserido. Então, eu sempre trago para essa linha, por quê, Matheus? Porque isso fez diferença na minha vida. Se eu andasse com meus amigos, que eu tem muitos que eu amo até hoje, estudaram comigo desde a infância, mas que viveram a vida toda lá no bar da esquina do bairro na Zona Sul onde eu morava, contando as mesmas piadas, tomando cachaça, fazendo um monte de coisa que não leva a futuro nenhum, não constrói nada. Então eu precisei mudar esse comportamento. E foi isso que fez eu alcançar algum tipo de resultado na vida. E é isso que eu trago para as pessoas. Porque eu acredito que aquela frase antiga, muito conhecida sobre liderança, sobre liderar pelo exemplo, ele é o melhor caminho, né? Se eu não for o melhor modelo de liderança meu, tá tudo errado. Porque daí Perfeito. eu não tenho congruência, eu não tenho coerência com o que eu falo, não tenho como pregar algo que eu não vivo. Então, é a questão do espelho-janela sobre a liderança, né? Tem vários conceitos, tem muito conteúdo, tem muito conhecimento, YouTube, livros para estudar sobre liderança, mas o ponto principal é essa coerência, sabe? Então, o ponto de cobrança, eu trocaria por confronto, porque eles não têm cobrança, eles têm um confronto com aquilo que para ele é o plano dele de vida, que é o sonho dele, que é o que ele almeja. E aí eu só pergunto, o comportamento que tu está tendo hoje, ele está te aproximando daquilo que tu falou para mim que é um objetivo, ou ele está te afastando? Se está te Perfeito. afastando, precisa mudar a mentalidade para mudar o comportamento e então é mais nessa linha, sabe, de conscientizar e de alguma maneira inspirar. Por que inspirar? Porque eu posso falar para a maioria dos erros dos liderados que eu já errei nisso. Cara, eu era um Zé Ruela igual tu tá sendo agora. É palavra que tem que falar mais Sim, sim. agressiva pro cara poder dar um choque. Eu era um bunda mole como tu tá sendo, com perdão da palavra. Mas eu aprendi isso aqui, isso aqui, isso aqui, e daí mudou totalmente a minha mentalidade. Só que não é uma vez falando, Matheus. Às vezes tu vai ter que falar 10, 15 vezes até entrar na cabeça. Sim. Agora há pouco eu peguei um amigo e falei pra ele assim: Ah, é? Tu tá fazendo isso? Tá mais perto da equipe? Pô, que legal. Bom, é tipo o bebezinho, equipe nova. E daí nós vimos e tal. Mas é tipo isso, cara. O cara tem que ter essa consciência que cada pessoa tem o seu tempo. E Perfeito. daqui a pouco, essa pessoa ela vai acelerar a liderança de outras pessoas mais rápido que tu acelerou. Perfeito. Porque à medida, como você falou aqui no começo, tu vai amadurecendo, tu vai crescendo, até a tua comunicação ela vai se tornando mais assertiva, entendeu? Às vezes, tu falou como líder e comunicação não é o que tu fala, é o que o outro entende e ele não entendeu. Então, eu tenho que trazer para mim. Perfeito. A minha comunicação tem que melhorar. Então, é sempre isso primeiro, antes de eu cobrar alguém. Porque se eu olho primeiro, pô, cara, será que o que eu tô fazendo tá fazendo ele se aproximar do sonho dele? Será que eu preciso melhorar alguma coisa no meu dia a dia, no meu comportamento, na minha comunicação para ele poder compreender? Se chama locus interno isso. Se eu não ter isso, essa autorresponsabilidade, eu não vou conseguir cobrar ninguém. Perfeito. Então essa é a minha visão, o que eu uso no meu dia a dia, o meu estilo de liderança, o meu jeito de liderar, sabe? Perfeito. Eu falei num episódio anterior que a gente estava falando sobre a questão da a fundadora do Nubank. Ela fala muito que não tem como você ensinar a pessoa a ter fome. E eu concordo 100% com ela. Mas eu acho que algo que é um papel do líder é ajudar a pessoa a entender o que gera fome nela. É isso aí. Que é isso que você está falando basicamente, é confrontar ela com os próprios objetivos que ela traçou para ela mesma, né? Então vai muito de acordo e em coerência com isso.
Com coerência, porque o líder tem que ter essa insistência, paciência com liderados, que não é fácil. É. Às vezes a vontade de dar um chacoalhão, dá vontade de dar um peteleco. No começo você Então, falou sobre a Polishop. Eu tive uma sim, experiência no multinível que me ajudou muito e muita coisa que a gente hoje aplica na Vext sobre cultura, sobre eventos, sobre várias coisas, a gente modelou lá da época. E lá tinha uma frase que para mim fez muito sentido e que um líder falou para mim uma vez, ele falou assim: "João, tu tem que entender na tua equipe que tu vai trabalhar agora com os agoras e depois com os depois. Tem cara que não tá com o mesmo senso de urgência de vencer na vida, a mesma fome que tu tá. Tá tudo perfeito. certo. Tu vai respeitar o momento dele, deixa ele no ritmo dele, e tu vai buscar pessoas que estão na tua frequência, no teu ritmo, com o mesmo estágio que tu tá para poder. E aí esse exemplo vai acabar inspirando o exemplo no outro e assim vai gerando aquela montanha, aquela bola de neve, perdão, gerando aquela força de pessoas com resultado, que daí isso se torna uma grande máquina, né? Perfeito. É aquela primícia de colocar as pessoas certas no lugar certo, né? Eu vejo que a Vext faz muito isso. E é algo que vai um pouco contrário do mercado imobiliário, pelo menos da nossa região, de às vezes só vai jogando todo mundo para dentro, né? Eu vejo que vocês têm esse cuidado, né, com os liderados que vão entrar, né, Exatamente. para que a pessoa esteja no momento ideal também sobre isso, né? Todos os líderes da Vext foram formados na Vext. Um deles era coordenador de uma construtora, mas iniciou na Vext e foi treinado e desenvolvido dentro da Vext. Ele nunca tinha liderado time de vendas e tudo mais. Então, isso, aliás, teve um deles que já tinha uma liderança fora, perdão, mas que potencializou ainda mais dentro da Vext. Então, esse processo de entender bem o perfil de cada pessoa e conseguir colocar ela nessa posição de maneira adequada e tudo mais, cara, exige bastante paciência, mas é um processo, sabe? É um processo de liderança onde que a gente vai despertando coisas que nem a pessoa conhecia de si mesma. E Muito aí bom. aquilo vai dando sentido para ela de vida. Porque a liderança, ela dá isso, né, Matheus? Cara, a partir do momento que tu começa a ver que tem pessoas que dependem de viver, depende de prosperar, de crescer na vida, elas estão dependendo da tua liderança, cara, isso dá uma responsabilidade gigante. Hoje eu olho, não é pelo, nunca foi pelo financeiro, mas a questão é, poxa, tem 70 pessoas na Vex, cara, são 70 famílias, Exato. diretas, fora indiretas, então a gente precisa preocupar sempre com essa questão, e aí eu acho que é uma mudança, assim, de estilo de vida com relação a liderar, né? Essa parte eu gosto muito do evento do Summit Leadership, é um evento cristão de liderança, o maior evento cristão de liderança do mundo. Inclusive, o Marcelo Schlatter é um baita líder, um cara bom para te convidar aqui. Marido da Jax Simonet, é um amigão, um irmãozão em Cristo, assim. E ele me convidou para poder fazer uma palestra num dos eventos que teve aqui, as Pílulas de Liderança, era 15, 20 minutos falando de liderança. E eu lembro sobre uma frase que ela fica marcada para mim, que o Summit leva muito. Quando um líder melhora, todo mundo ganha. Cara, e é uma verdade. Muito bom. Um líder melhorou, todo mundo vai ganhar. Começa dentro de casa, depois dentro da empresa e assim por diante. Então, a jornada do líder, ela não é uma jornada, na verdade, porque jornada tem começo e tem fim. É um ciclo. Liderança é ciclo. Ela não tem começo e não tem fim. Tu tá sempre crescendo, está sempre evoluindo, então esse ciclo da liderança ele é fundamental assim ter essa consciência. Perfeito. Perfeito. João, você já falou sobre isso e eu acredito que isso difere também um chefe de um líder, que é o quê? Tá na rotina do líder, você falou sobre conversas difíceis, mas tá na rotina de um líder de fato tomar decisões difíceis. Eu acho que. Por que que tá falando que difere, Matheus? Eu acho que o chefe é aquele cara que ele evita tomar as decisões. Então ele vai bagreando, vai empurrando com a barriga, ele não demite o cara, desgasta o cara pro cara sair, porque ele não quer tomar decisão. Ele é bunda mole Uhum. no jargão da palavra mesmo. E eu quero ouvir de ti, qual foi a decisão mais difícil que você tomou até aqui na sua liderança, mas que doeu, só que ela foi necessária? Já fui bunda mole. É, cara, teve uma fase que, dentro da Vext mesmo, que envolveu muito um confronto com relação à parte da cultura.
e que eu tive que tomar decisão sobre o desligamento assim de algumas pessoas e que olhando hoje assim eu faria diferente. Eu acho que eh, a maturidade ela traz isso, né? Uhum. Teria sido mais teria mais empatia, faria de uma forma mais clara, porque a minha, aí falando do João, a minha dificuldade nunca foi ter conversa difícil, porque eu sou uma pessoa que a minha vida, ela foi feita na pressão. Eu tive, desde a infância, vi situações difíceis, meu pai e minha mãe passando, né? Passei por muita coisa que eu tive que amadurecer muito rápido. Então, a pressão para mim ela faz parte do meu dia a dia. Então, conversa difícil eu nunca evitei. Sempre, tipo, para mim era um negócio tranquilo. Não é a conversa difícil, mas é o como fazer uma conversa difícil. E essa Perfeito. parte que eu tive que amadurecer bastante para poder fazer isso de uma maneira madura. Toda história tem dois lados, para eu poder ter empatia, me colocar no lugar daquela pessoa, sobre aquilo que está sendo falado. E quando envolve a cultura, que para a gente é o nosso maior patrimônio, é a cultura da Vex, e a gente guarda muito isso e valoriza muito. Mas quando envolve a cultura, a gente tem que tomar uma decisão, tem que ter um senso de urgência rápido para poder agir, mas é o agir com cuidado, né? Porque a gente nunca pode esquecer, cara, que são pessoas, né? Gerito gere processo, chefiato chefia, né? Um bando, um animal. Agora a gente, cara, é liderança. E liderar é tu ter empatia, é tu se colocar no lugar da pessoa, conseguir ter uma comunicação que tu vai conseguir despertar nela o melhor mesmo numa situação difícil. E isso eu precisei amadurecer, porque eu não era o bunda mole no sentido de não ter a conversa difícil. Eu era o bunda mole de fazer a conversa difícil ficar pior ainda, talvez, e então Ia direto pro confronto. isso me ajudou a amadurecer bastante, sabe? Não é esse o caminho. Perfeito. Então isso, Jesus, o maior líder que já existiu, ele Concordo. sabia ter a conversa certa, né? Teve um momento que ele chegou quebrando tudo, mas teve um momento que eram palavras simples, cirúrgicas e que mudavam completamente a visão das pessoas. Perfeito. Então, ele é o maior exemplo, é quem a gente tem que ter a bondade, a paciência, a mansidão, o fruto do Espírito. Isso para um líder é essencial. Sim. Isso eram coisas que eu tinha pouco. E é a conversa difícil no momento certo, que às vezes, muitas das vezes vai ser imediato, logo que houve o problema, né? Hum. Feedback imediato, por exemplo. E você falou de Jesus agora, e eu lembrei que a gente estava falando sobre esse tema do líder ir atrás, né? E no episódio anterior a gente entrou um pouco sobre esse assunto com o convidado e o quanto Jesus tinha essa paciência, né, com os seus liderados, né? Para que mais Pedro? Para que mais todos eles? Simão! Logo depois que ele morreu, todo mundo voltou, né? Parecia que estavam descomprometidos. E Jesus teve que chamar, teve papel de líder. Ó, lembra por que que vocês estavam me seguindo? Esse era o porquê de vocês. É, E aí, vocês acreditam ainda nesse porquê? Bora. Então, Jesus realmente, para mim, é o maior líder, é o exemplo para todos nós. Até hoje é o maior líder, a sim, maior liderança que existe no mundo, sim. até hoje seguida, Isso né? é incrível, né? Porque todas essas pessoas que falam de Jesus hoje, nenhuma viu ele, nenhuma conheceu ele face a face, nenhuma teve uma experiência com ele Conversar de conversar, de ter, né, de carnal, ser assim, algo visualmente falando, mas a liderança dele tá aí e é a maior que já existiu. As pessoas continuam seguindo. perfeito. Para a gente ir aqui para um pouco mais de prática e para a reta final, líder, como você falou, como eu falei, o cara antecipa todos os temas. Precisa ter rotina. Boa. Então, qual que é um hábito, uma rotina e qual que é o resultado que você tem hoje que afeta o seu time? Ah, Matheus, eu tenho uma rotina, um hábito assim, isso influencia no meu time e o resultado é tal. Eu acredito que desde quando eu comecei a liderar, na verdade foi como corretor, eu comecei a fazer isso, e depois na liderança eu intensifiquei e nunca mais parei. Eu sou o cara de acordar cedo. Não é pela teoria do banho gelado, acordar às 5 horas da manhã, de coisa que tinha um monte de uma fase assim, era até moda isso e tal. Mas eu acredito que essa questão de ser o primeiro
de estar pensando mais, de estar enxergando mais, de estar enxergando antes. Porque líderes, isso eu aprendi com o John Maxwell, eles vêm antes e vêm mais que todo mundo. Então, uma rotina que faz parte do meu dia a dia é uma busca incansável em enxergar mais, em ver mais que todo mundo e ver primeiro que todo mundo. O João, tu sempre consegue? Não. Tem vezes que alguém vem me falar de alguma coisa que passou despercebido e eu, pô, que bom que tu viu, cara. Essa aí eu não tinha visto. Então, e isso faz parte do que? Indo numa prática de rotina, na minha, no horário que eu acordo, no meu devocional, em treinar já logo cedo, em me preparar para o meu dia, sabe? Parar para poder, pô, tu tá no dia a dia, na rotina louca, aquela rotina frenética, tu não mal consegue pensar e já tá aqui, já tá lá uma reunião, outra reunião. De manhã cedo tá eu sozinho. Não tenho meus três curió, João Augusto, João Bernardo e Cecília, vão ser tudo cantor. Não tenho a minha esposa, que amo demais, mas ela tá lá com a bateria cheia para começar mais um dia e falar todas as palavras que uma mulher fala. Então ela ainda está dormindo, então eu tô cedinho só eu e Deus para eu poder refletir, pensar no dia e tal. Então isso me ajudou demais. Eu já tive momento que eu relaxei nisso e impactou diretamente na rotina, na produtividade, no resultado, imediato, assim. E daí eu não sei se isso é uma crença ou é de fato algo que eu carrego que faz parte do meu dia a dia e quando eu dei uma afrouxada, eu vi já o impacto e voltei de novo Perfeito. para essa rotina. Perfeito, muito bom. Só dar uma observação aqui, eu vi que está citando bastante ele, o pessoal de casa que ficar interessado do John Maxwell, a maioria das coisas que você está citando é do 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. Sim. Então, um livro também que me ajudou muito, li recentemente de novo e, cara, É é um incrível. manual, né? O manual da liderança é aquele ali. Tem muita Perfeito. extração. É lógico que a Bíblia é o melhor livro, né? E tem Sim, muita coisa pra gente, mas ele é um compilado assim de muitas coisas que vale a pena conferir, ler, reler, estudar sobre esse livro aí. perfeito. João, você já é um líder que forma outros líderes. Você já citou isso aqui, seu contato com líderes, né? O que que você faz hoje nessa formação dos teus líderes para que eles dependam o menos possível do João? Delegar é um desafio grande. Concordo? Eu sou uma pessoa que eu sou muito centralizador. É difícil assumir isso, porque é aquele negócio de querer fazer mais bem feito possível e contra aquela crença que só eu sei fazer e assim por diante, né? Então, para mim, eu faço isso, o ato de delegar, eu preciso pensar para fazer. Ainda não é o inconsciente incompetente, como fala lá nos ciclos do aprendizado, né? Então, eu preciso estar sempre vigilante, sempre atento para eu poder, poxa, isso aqui tu vai fazer isso aqui. Porque bobear, eu tô lá sentado com o cliente vendendo. Então, eu tô dando um exemplo, né? Mas isso é para vários Sim, setores. Então, eu acho que essa parte é uma parte extremamente importante e é um cuidado que tem que ter sobre delegar, sobre porque o líder ele precisa encorajar, desafiar e potencializar. Isso eu gosto, amo fazer, é o que é a minha rotina quando eu estou numa reunião com o líder, encorajar ele, desafiar para que ele tenha a dominância ali, de alguma maneira ativada para ele poder alcançar aquele objetivo e encorajar ele, né? Porque 90% das pessoas tiveram problema de paternidade, não tiveram um líder que de fato deram a direção, criaram o futuro, declararam e liderar outros líderes, eu vejo que é a necessidade de ser muitas vezes como um pai, de fazer isso, de encorajar, de desafiar e falhou agora, potencializar. potencializar. Então, é o nosso papel como líder. Então, esse é um desafio que eu estou sempre fazendo de forma consciente, né? Perfeito. Então, é, quando a gente vai repetindo um ato consciente, daqui a pouco ele se torna automático, inconsciente. Então, o John Maxwell já citou ele sobre o livro, ele fala que depois de 20 anos, tu liderando, tu fazendo, tu vai se tornar um bom líder. Eu só tô 8 anos liderando, então ainda tem muito chão pela frente. Não tenho muito mais, então. Hã? Eu tenho muito mais, então. Tenho uns 5 anos aí.
Mas vamos lá. Hoje a gente está numa geração, a minha geração principalmente, algumas coisas vai muito bem, outras nem tanto, vamos dizer assim, mas eu acredito que a geração, vamos jogar aí de 18 a 40 anos, acaba se jogando no mesmo pacote. Digo isso até pelos meus colaboradores lá. Eu tenho o mais velho que parece ser mais novo e o mais novo que parece que já tem 40. Uhum. Mas qual que é o maior desafio hoje que você enxerga na liderança, né, no tempo atual? Para os líderes, né? O nosso maior desafio hoje, o que que você enxerga? Para os líderes é a geração instantânea, assim, sabe? De querer o resultado do dia para noite, sem respeitar o processo. Isso é conversa que eu, o Michael, o Leonan, a gente tem direto, assim, sobre se as pessoas elas entendessem o poder que tem tu viver o processo, cara, elas fariam só por interesse. Porque essa casca que se cria resolvendo pepino, confronto, fazendo mais que todo mundo, sendo o primeiro a chegar, a última a sair, sendo deixado muitas vezes, sendo rejeitado. Porque liderar isso é uma posição muito injusta. A gente falou de Jesus agora. Sim, Caraca, Judas estava ali vendo com ele todos os milagres, cara. Eu estava esses dias, ontem, eu acho, eu tenho o hábito de ler a Bíblia com meus pequenos, assim, e trazer para eles. Eu estava falando com o João Augusto e trazendo o exemplo eh, de Eliseu, que tinha, eu acho, eu não vou falar o nome porque senão Geazi? Não, Gi, Geazi foi de Elias. mas eu Eliseu foi, acho que Eliezer, não? Uma coisa assim. não é Giaba, não vou arriscar aqui, mas tá lá na palavra. Mas Eliseu tinha essa pessoa que era o servo dele que estava vendo a todo momento ele sendo uma pessoa usada por Deus, fazendo, lançando as profecias, sendo usado para Geazi fazer foi Geazi. milagres e tudo mais. E Naamã, que tinha lepra, veio e recebeu uma orientação de Eliseu, ouviu, confiou e fez, mergulhou 7 vezes mesmo sem querer, porque o Rio Jordão era sujo, Sim, mas foi lá, mergulhou e foi curado. E ele veio oferecer para Eliseu os tesouros, ouro, prata e tudo mais. E Eliseu não tinha ordem para aceitar. Ele falou: não, não, não posso aceitar. E depois esse servo de Eliseu foi foi atrás e atrás. ele ficou com a lepra que estava, né? Eliseu lançou lá a palavra e ele saiu leproso, ele e a geração dele. O que que eu aprendo com isso, cara? Que às vezes as pessoas elas estão tão perto, vendo as coisas acontecer, mas mesmo elas sabendo e vendo todos os dias, aquilo vai se tornando para a mente humana, para o cérebro, sei lá, algo comum que Banal. começa a se tornar banal. Começa a banalizar e isso é um cuidado que tem que se ter todos os dias, um cuidado de consciência para te valorizar uma pessoa que tem perto, alguém que já passou um processo mais dolorido. Se tu só aprender com ela, tu vai acelerar o tempo dela e tu vai fazer talvez a metade do tempo que ela levou, tu vai conseguir, só que nem a metade do tempo as pessoas querem esperar, elas querem do dia para a noite. Sim, Então, ter maturidade com relação a isso é o maior desafio que a gente enfrenta hoje nas pessoas com 40, com 20, não importa a idade. perfeito. As pessoas elas estão intoxicadas pelo imediatismo, sabe? Exato. Então, o que a gente passa não é magia, é um processo, é trabalho e que gera resultado, que vale a pena. Perfeita. E aí, tu falou, perdão, Matheus, Sim, mas hoje eu posso falar com muito orgulho, cara. Eu não posso, ainda bem que eu lembrei, eu não posso deixar de falar aqui nessa entrevista o tanto que eu sou grato a Deus pelas pessoas que a gente tem na Vex. Cara, a gente tem muito cara bom, muito campeão, muita gente íntegra que tá passando pelo processo, que tá crescendo, evoluindo, que se vê na prática de maneira rápida, ainda que não seja algo instantâneo, mas tu já consegue perceber a evolução daquela pessoa pela integridade delas em ouvir, confiar e fazer, em se entregar para o processo, em deixar a cultura Vex entrar dentro delas e aquilo ali transformar. Então é um processo e a gente é muito feliz, sabe? Essa não é uma palavra do João, é do Mike, é do Leonan, é de nós como diretores da empresa, dos gerentes também com os seus corretores. Então, cara, a gente é muito abençoado porque na Vex tem muita gente boa, sabe? perfeito.
Que bom, João. E é reflexo dos líderes que são vocês, que atrai gente boa, né? Já diria Jorge Paulo Lema. Mas vamos lá, agora a nossa reta final aqui é uma parte de mentoria, mentoria direta aí. 3 perguntinhas, bate pronto quase, mas são muito interessantes. Se o João tivesse 30 dias para treinar um líder, daqui 30 dias o João vai ter que colocar ele numa liderança. O que você faria? Isso é uma boa pergunta. Acabamos de falar sobre processo instantâneo, né? Em 30 Por onde dias, começaria, assim? cara, O eu, principal, eu assim, primeiro, faria uma coisa, eu ficaria 30 dias falando para essa pessoa só sobre pessoas, só sobre gente, sobre a importância em se tornar bom com gente, em ter empatia pelas pessoas, porque na prática liderar é isso. Então seja bom com pessoas, entenda o perfil comportamental delas, entenda que elas têm as crenças, uma história por trás, o que elas viveram, respeita isso, e aí depois de ter empatia, de gerar valor, tu vai poder liderar, porque tu não consegue liderar pessoa que tu não gerou valor. E um dos maiores valores que as pessoas reconhecem é de ser ouvida, sabia? Tem muita gente, cara, que tá aí perdida porque não foi escutada. quer ser ouvido, né? Cara, e isso aí gera um resultado gigante, sabe? Então é pouco tempo, 30 dias, eu focaria só nisso e mais nada. Perfeito. Não é o suficiente para estar totalmente preparado, mas essa é a ideia para o pessoal de casa saber por onde começar, né? Legal. Qual pergunta ninguém te faz sobre liderança? Ou até vou complementar a pergunta aqui. Qual pergunta ninguém te faz sobre liderança que você acha que deveriam fazer? E para complementar, para facilitar aqui, qual tema você acha que é pouco explorado na liderança e deveria ser mais falado? Eu acredito na pessoas, volto na mesma resposta do Sim, primeiro. E a pergunta que ninguém me faz é, que poucas pessoas fazem, né? Já ouvi, mas poucas. João, o quanto valeu a pena tu ter sido um agente de transformação na vida dessa pessoa, daquela pessoa, daquela pessoa? Quanto isso valeu a pena para ti? As pessoas, elas acabam tudo conectando o resultado, a parte financeira, ao dinheiro e rotulando sempre é isso, né? O valeu a pena só olhar para a parte financeira, mas não vem o que a gente falou sobre o legado, sobre o propósito, e não é sim, romantizar. É aquele negócio de colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque, cara, estou fazendo o que eu fui chamado para fazer, e eu sou apaixonado por isso. Então, eu acho que quando você olhar para um líder, é tu olhar e perguntar para ele, cara, valeu a pena tu ter ajudado essas pessoas? Como é que foi para ti? Então, isso aí, para mim, é uma pergunta importante que poucas pessoas fazem para entender o quanto que isso vale a pena de verdade, sabe? perfeito, perfeito. E a gente vê que, e essa é uma realidade, né? A gente é moldado por aquilo que tem. Então, carro, a casa, É o rotulado, né? relógio. Eu até fiz uma publicação, tá fixa lá no meu Instagram, e ela foi meio que intenção de clickbait, assim, eu botei garagem, a casa atrás, e aí eu com a minha esposa e minha filha do lado. E a ideia, eu comecei a mensagem falando sobre sucesso para a pessoa linkar aos bens que estavam atrás, né? Só que no decorrer do texto, a verdadeira missão que eu queria trazer é levar a pessoa para a percepção que, cara, aquilo ali, o bem, beleza, é legal, é um resultado, mas o verdadeiro sucesso é isso. É a minha família, o que eu estou deixando. E eu fiz essa publicação, João, depois de ter passado por um processo onde eu falhei, e aí eu vi que, cara, dinheiro não serve de nada, a não ser para te dar, às vezes, autoridade e voz. E aí eu uso hoje, talvez, o resultado que eu tenho na minha empresa para eu poder ter autoridade e voz para falar de Jesus para as pessoas, falar sobre liderança, para mudar a vida das pessoas. Mas o essencial é isso. E quantos outros líderes grandes que tiveram que não foram motivados por dinheiro, né? O próprio John Maxwell vai falar no livro sobre, acho que é a mãe de Ná que fala, Sobre a, a, a mãe de Ná, meu Deus, a Madre Teresa de a Teresa Calcutá, Calcutá. mãe de Ná, olha, a Madre Teresa de Calcutá. Então, não foi alguém que foi Ovacionada. vacinada por dinheiro, mas foi alguém que influenciou milhares de Eu vidas, né? sei. Então, é exatamente isso. Vamos lá, então, para pergunta final. Qual conselho você deixaria para alguém que está iniciando
a sua primeira experiência com liderança? Qual conselho você dá? Se preocupe de verdade, genuinamente, de todo o coração, com integridade com as pessoas. As pessoas, elas precisam ser cuidadas, cobradas, encorajadas, potencializadas. Então é essa preocupação genuína mesmo com gente, sabe? Perfeito. Esse, para mim, é o que resume a liderança. João, deu para ficar muito claro todas as tuas respostas voltada a cuidar de pessoas, deixar um legado, né? Se preocupar com pessoas e liderança é isso mesmo, de fato. Quero te agradecer por ter aceitado o convite. Bom Acho que demais. foi aqui quase uma hora aí produtiva demais, conhecendo a tua história, conhecendo o teu código de liderança, entendendo um pouquinho mais. Foi um prazer mesmo. Eu já sei anotando um monte de coisa. Eu sou meio assim fissurado por estudo mesmo. Legal. Então, com certeza o pessoal que nos acompanhou até aqui está saindo com a cabeça explodindo, cheio de coisas para colocar em prática, que esse é o objetivo que ela possa colocar no dia a dia dela. E não tem muito segredo, né? A gente vai aprendendo com o tempo que é fazer aquilo que dá certo. E foi isso que ficou mais uma vez claro aqui nesse bate-papo. Obrigado, cara, por ter Obrigado vindo. demais. Obrigado a todo mundo aí pela atenção, pelo tempo. E espero que alguma palavra, porque muitas vezes não é a quantidade, mas uma palavra ela pode mudar totalmente a mentalidade, a forma de enxergar a vida, e isso aconteceu várias vezes na minha jornada. É uma jornada de vários momentos que uma palavra fez toda a diferença para ajustar a rota e continuar ouvindo, confiando e fazendo e colocando em prática. Então, que Deus abençoe cada pessoa aí que está acompanhando. Deus abençoe você, Matheus. Amém. Parabéns aí por esse projeto. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E eu acho que é isso que a gente está precisando cada vez mais, pessoas do bem se posicionando para falar sobre o que gera fruto, gera resultado de verdade. E liderança, sem sombra de dúvidas, é o primeiro passo. Perfeito. Deixa as tuas redes sociais, com certeza o Ah, pessoal vai perfeito. querer acompanhar, da própria Vext também. Então acompanha lá, gente, Vextmob, tá? @Vextmob e @João André Vext. Então segue lá a gente nas redes sociais. Tem também, lá tem o Instagram de todo o nosso time, os gerentes, diretores. Você vai rolar lá e vai ver muita gente boa que a gente tem hoje fazendo parte do nosso time, construindo um grande legado, que é essa fábrica de estica gente. Essa Perfeito. é a nossa frase, se resume sobre liderança. Isso aí. Então que Deus abençoe a todos. Perfeito. Obrigado, João. Pessoal, então aí fica mais um episódio finalizado. Novamente falando muito sobre cuidar de pessoas, né? O João citou algumas vezes aqui também algo que eles pregam muito lá, ouvir, confiar e fazer. Então, fique com isso no seu coração. Se você acompanhou até aqui, tenho certeza que você tem algo que é essencial para ser um bom líder, que é fome de aprender, evoluir, crescer, e isso é importantíssimo. Então, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Não deixe de nos seguir também na rede social. Então, código.liderança no Instagram. YouTube, Spotify, Código de Liderança, também estamos lá com todos os episódios. Todo mês, alguns episódios nós publicaremos e também geramos conteúdos no nosso Instagram e você não pode perder. Conto com você. Te aguardo no próximo episódio. Até mais.